Os temas eles seguem numericamente a ordem natural. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Ainda que os temas estejam separados ou divididos por parte. No caso, hoje nós vamos começar a parte 2, conforme nós dissemos que será o cerne, né? Vocês lembram que nós apresentamos o curso do Querigma para vocês no início, representando na forma da construção de um edifício, né? Nós começamos com as bases, depois nós temos agora a parte da construção desse edifício, nós temos o cerne, é a parte que vai apresentar aquilo que é essencial para os nossos estudos. A partir de hoje nós começamos a adentrar de maneira mais específica os temas que nós vamos estudar ao longo deste curso. O tema de número 5 fala sobre o Deus das Escrituras. Vocês podem observar que é uma apostila um tanto grande, né? Salvo engano, são 6 páginas e mais um texto de 2 páginas no final. Nós vamos, inclusive, lê-lo aqui juntamente com todos vocês. Ok? Tema 5, Deus das Escrituras. Temos por introdução, começando por um pressuposto. Ora, vamos agora estudar sobre Deus, né? O Deus que nos é revelado, além de ser revelado na criação, como já falamos em aulas anteriores, vamos falar do Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas. Então, a pessoa pega a Bíblia, esse conjunto de 66 livros, e começa a ler indiscriminadamente, né? Indiscriminadamente, desculpem-me. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, passando então pelos livros, depois os livros históricos, proféticos, evangelhos, atos, epístolas, apocalipse. Daí então ele vai tomando aquele apanhado de informações acerca de Deus, e é possível que ele chegue a alguma conclusão acerca deste Deus. Quero advertir os irmãos que, quando nos propomos estudar acerca do Deus das Escrituras, vamos partir daquele princípio que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Aquilo que é de Deus se pode conhecer, é revelado entre os homens. Então assim, jamais nós vamos aqui pensar que nós vamos agora saber tudo sobre Deus, né? Nós vamos entrar nas Escrituras para, a partir dela, termos uma compreensão mínima acerca desse Deus que se revela nas Escrituras, e vamos partir então de um pressuposto. Esse pressuposto ele visa a restringir o nosso olhar quando lermos a Bíblia sobre Deus, para não ficarmos confusos acerca desse Deus revelado. Eu dizia, alguém lê a Escritura e lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes, e é possível que no final ela chegue a uma conclusão acerca desse Deus. Quando olhamos para o cristianismo, e esse cristianismo está fracionado em centenas ou até milhares de vertentes, né? De pensamentos acerca de Deus, o fato é que ninguém pode negar que se pinta o Deus das Escrituras de variadas formas. Então, na maioria das vezes, é uma projeção do próprio homem para formar uma imagem de Deus, ou formar um Deus à sua própria imagem, conforme a sua semelhança. Então, o que nós vamos ver nesse tema é exatamente apresentando os pontos essenciais que nós devemos observar na nossa leitura da Bíblia para compreendermos um pouco acerca desse Deus, que é o Deus eterno, é o Deus criador, que nos é revelado na Bíblia Sagrada ou nas Escrituras. Comecemos pelo pressuposto. A doutrina de Deus, que foi o tema tratado, o tema 4, é a revelação de Deus quanto ao ser e ao eterno propósito do seu coração na forma de ensinamentos nas Escrituras. Então eu quero lembrar vocês acerca desse princípio. Nós falamos sobre a doutrina de Deus, foi o tema 4. Passamos aqui, salvo engano, mais de 8 aulas talvez, só falando acerca dessa questão, a doutrina de Deus. Não podemos confundir a doutrina de Deus com as muitas doutrinas que a própria Bíblia inclusive faz referência. Lembra que nós concluímos o tema 4 falando que quando a Bíblia ou nas Escrituras você encontra o termo doutrina no plural, esse termo doutrinas geralmente se aplica a doutrinas de homens, Colossenses capítulo 2, versículo 20, quando Paulo fala,
por que vocês estão se sujeitando outra vez a doutrinas de homens, né? Então, no plural, certamente essas doutrinas de homens não são a doutrina de Deus. No singular, a doutrina de Deus diz respeito à revelação do próprio Deus quanto ao seu ser e quanto ao eterno propósito do seu coração. No caso, além das doutrinas de homens, a Bíblia também fala sobre doutrinas de demônios. Salvo engano, 1 Timóteo, né, capítulo 4, versículo 1, é isso mesmo, né? Quando o apóstolo Paulo fala que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por darem ouvidos ou por obedecerem a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Então temos doutrinas de homens, temos doutrinas de demônios, há também, conforme está em Hebreus capítulo 13, as doutrinas várias e estranhas, que se aplica no contexto de Hebreus a doutrinas judaizantes, doutrinas legalistas, doutrinas que são fundamentadas na antiga aliança, são fundamentadas na lei de Moisés. E na perspectiva do Novo Testamento, nós não podemos seguir, pregar, ensinar essas doutrinas, porque o Antigo Testamento, enquanto a lei do Sinai, o pacto que Deus fez com Moisés, é um pacto obsoleto, é um pacto ultrapassado, que constituía-se de meras sombras e figuras de uma realidade vindoura. Cristo veio, ele cumpriu a lei e os profetas, ou ele trouxe o cumprimento do que sobre ele foi dito na lei dos profetas, e portanto, em Hebreus 8,13, o escritor aos Hebreus claramente diz que quando se diz nova aliança, torna-se obsoleta a primeira aliança, portanto, ela está fora. Por isso que houve um conflito muito grande no primeiro século, na era cristã, ainda na era apostólica, porque muitos judeus, quando se convertiam a Jesus Cristo, eles queriam trazer consigo as doutrinas judaizantes. Basta que você leia, por exemplo, Atos capítulo 15, quando ali é dito que houve um concílio em Jerusalém para que os apóstolos e os presbíteros debatessem a questão: será que os gentios convertidos ao evangelho, eles tinham que passar pelo judaísmo? Eles eram obrigados a serem circuncidados? Eles tinham que guardar a lei de Moisés? Então houve um concílio só para tratar dessa questão. Por isso então nós temos as doutrinas de homens, as doutrinas de demônios e as doutrinas várias e estranhas, que se referem às doutrinas judaizantes. E por último temos aquilo que Pedro diz que são as doutrinas mercantilistas. Lógico, Pedro não usa esse termo, né? Mas ele fala que nos últimos dias os homens fariam comércio das almas, comércio das pessoas, usando de palavras fictícias, farão comércio de vós. E Paulo também vai falar isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3, 4, 5, 10, até o 12, ele fala que muitas pessoas privadas da verdade supõem que a piedade seja fonte de lucro. Então essas profecias, elas se cumprem cabalmente e claramente nos dias de hoje. Hoje que nós olhamos o mundo cristão, vemos como que é evidente a presença das doutrinas mercantilistas, mais conhecidas como a teologia da prosperidade. Então nós falamos dessas doutrinas na última aula. Então, quando nós falamos a doutrina de Deus, no singular, estamos nos referindo não a usos e costumes, não a doutrinas judaizantes, não a doutrinas mercantilistas, não a doutrinas de homens, não a doutrinas várias e estranhas, mas estamos nos referindo à revelação nas Escrituras acerca de Deus, acerca da sua pessoa, acerca do seu ser, acerca do seu propósito. E portanto, nada melhor do que começar o estudo dos temas. Este é o primeiro tema, especificamente falando, que nós vamos estudar a pessoa de Deus, o ser de Deus, a natureza de Deus, a obra de Deus, o Deus triuno. Ou seja, daqui para frente vamos gastar um bom tempo só falando acerca de Deus. E é importante que se estude sobre Deus. Na verdade, todos os estudos teológicos, de teologia sistemática, apresentam estudos semelhantes a este.
falando sobre a natureza de Deus, sobre o ser de Deus, os atributos de Deus, a obra de Deus, o propósito de Deus. Ocorre que a teologia sistemática, quando apresenta tais temas, elas partem daquilo que na história foi dito acerca desse tema. Teologia sistemática é assim: eles perguntam como esse tema foi apresentado durante o primeiro século, como esse tema foi visto e apresentado durante a Idade Média, como esse tema foi apresentado durante a Reforma Protestante. Assim vão pegando os períodos e apresentando as várias visões que em cada tempo houve acerca daquele tema específico. Nós, diferentemente, nós usamos a própria Escritura e dela extraímos os princípios, dela extraímos a revelação. Ou seja, o nosso objeto de estudo não é a história, mas é a Escritura. Quando estudamos, nós estudamos a história, mas estudamos o próprio objeto do qual se extrai a revelação de Deus, da sua pessoa e do seu propósito. Agora, precisamos trazer aqui um argumento lógico e irrefutável. Alguém pode perguntar: pastor, por que esse tema, o Deus das Escrituras, é o primeiro tema específico, não é o primeiro tema do curso? Ou seja, nós vamos entrar agora de maneira específica sobre o Deus das Escrituras, depois o Deus triuno, depois a obra de Deus, depois a criação do homem, depois a queda do homem. E assim nós vamos de Gênesis, da protologia, caminhando em direção à escatologia. Mas esse tema, ele é um tema fundamental. Ninguém pode estudar a Bíblia, presta atenção, sem que primeiro comece por esse tema, o Deus das Escrituras. Ou falando melhor, nenhuma pessoa terá sucesso na compreensão dos temas bíblicos, dos muitos temas bíblicos, se não começar pelo Deus das Escrituras. Por quê? Veja bem, a doutrina de Deus constitui-se a base para todas as doutrinas bíblicas. Imagine que se você tem uma compreensão equivocada acerca de Deus, tudo mais que se refere a Ele vai estar de acordo com o seu entendimento equivocado. É o princípio da árvore. Digamos que nós temos, começa ali do início, a semente da raiz para o caule, do caule para os galhos, dos galhos para as flores, ou folhas, flores e fruto. Imagine só que essa árvore começa, esse é um princípio do direito, começa já envenenada desde a raiz. Ela começa doente desde a raiz. É certo que tudo mais ficará também doente. Tudo mais ficará o quê? Envenenado. Então, se toda a Escritura, ela visa a revelação de Deus, e falando como que Deus criou, como que Deus lida com o problema do pecado, como que Deus redime o homem, como é que Deus julga o homem. Então, se toda ela fala de Deus e daquilo que Deus realiza, se você não tiver uma visão clara acerca do Deus das Escrituras, você vai cometer uma série de equívocos no estabelecimento das muitas doutrinas referentes a Deus. Portanto, existe um argumento lógico e irrefutável. Que argumento é esse? A doutrina de Deus constitui-se a base para todas as doutrinas bíblicas. Estas, no caso, as doutrinas bíblicas, portanto, devem estar de acordo com o caráter, natureza, atributos e vontade de Deus para que tenham validade. Esse é um princípio hermenêutico.